Eu vou falar sobre oração e eu pensei, que mais, além de oração, uma frase bonita para pôr no tema, mas eu oro que de fato o Senhor, através da minha vida, possa conduzir pessoas hoje a viver uma vida de oração intensa, porque todos nós fomos chamados para oração, todos nós fomos chamados para ter uma vida de oração. E oração, começando a falar sobre oração, oração é um tipo de relacionamento, é um relacionamento melhor que nós podemos ter com o Senhor. Não existe uma vida cristã sem uma vida de prática de oração. Não existe uma vida cristã onde eu amo a palavra, eu digo que amo ao Senhor, mas eu não me relaciono com Ele. Existem meios da gente se relacionar com o Senhor, nós vamos ver muitas coisas hoje. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor, de tudo que eu preparei, Ele quem vai conduzir todas as coisas. Mas existe um propósito na vida de oração de cada um de nós, né? Quando Jesus, Ele esteve aqui, Ele operou muitos milagres. Quando Jesus esteve aqui, chegou um tempo onde o Senhor começou a usá-lo, né, através do seu ministério na terra. E Jesus fazia muitas coisas. E ao partir, o Senhor disse que Deus não deixaria a gente só, que a gente não ficaria órfão, né? E que Ele precisava ir, porque o Espírito Santo viria, né? Então, hoje nós estamos no ministério do Espírito. Estamos no ministério do Espírito Santo. E existe uma palavra sobre as nossas vidas de que nós faríamos obras ainda maiores a que Ele fez. E eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu pensava assim, nossa, obras maiores. Eu nunca orei por um paralítico andar. Como eu vou fazer mais que Jesus? Eu nunca orei por um cego enxergar. Que obras maiores é essa? Como é que eu faço para me envolver nisso? Mas aí, quando a gente vai vivendo uma vida de caminhada e meditando na palavra, o ministério do Espírito Santo, ao qual a gente faz parte, é muito maior do que o ministério ao qual Jesus fez parte. Por quê? Porque Jesus era um homem manifestando aquilo que Deus tinha para a gente nesse mundo de forma legal, porque ele veio de forma humana, amém? Mas ele era um. E ele começou a formar discípulos e ensinar aquilo que aconteceria, e depois ele deixou várias instruções para nós e para a igreja. Então, essa obra maior não necessariamente tem a ver com o que eu faço, com o que você faz, mas o quanto a igreja faz, amém? Porque hoje, nós não estamos, quando eu estou aqui em Guaratiba, lá em João Pessoa, não estão deixando de ouvir a palavra, de receber a palavra ou de receber o ensinamento. Por quê? Porque existem discípulos lá. Então, a obra é muito maior. Cada um de nós que estamos aqui, estamos numa determinada realidade, numa determinada situação. E cada um de nós somos discípulos do Senhor, proclamando aquilo que Ele confiou à igreja. Amém? Então, existem lugares que eu vou estar, que Karine não vai estar. Existem lugares que Karina vai estar, que eu não vou estar. Então, o Senhor, Ele conta com a igreja para manifestar essas maiores obras que Ele confiou no ministério do Espírito Santo. Amém? Eu gerei muita expectativa para essa noite. No Senhor. E eu espero que vocês também tenham gerado no Senhor. Porque é Ele quem faz. E cada vez que a gente sobe aqui, a gente fica realmente dependente dEle. Porque a vontade de sair correndo mas a gente não sai, porque nós somos ousados em Deus. Amém? Aleluia. Hoje eu até fiz papelzinho, porque tinha muita coisa. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não existe oração sem resposta. Vou falar de novo. Não existe oração sem resposta. Às vezes você pode estar falando assim, mas já teve tanta coisa que eu falei com Deus e não aconteceu. Mas a oração, como eu falei, é um tipo de relacionamento que você precisa ter com Deus. Às vezes, quando a gente está no momento de oração, a gente chega e fala. Quem é que, irmãos, vigiem. Quem é que sabe que eu falo muito? Falo muito não, falo necessário, irmãos. Então, nós mulheres, né, a gente tem a fama de falar mais, o que eu acho uma calúnia.
Mas então a gente fala muito. E nesse relacionamento com Deus, a gente precisa o quê? Falar com Deus, mas a gente também precisa ouvir a Deus. E como é que a gente escuta Deus? A gente escuta Deus através da palavra, e a gente escuta Deus de acordo com o tipo de relacionamento que a gente vai desenvolvendo com Ele. Porque muitas das vezes a gente fala, é isso, Senhor, essa situação, mas a gente não tira um tempo para ouvir o Senhor. Né? Existem mulheres que dizem que tem um mistério na cozinha. Eu sei que tem outras que não têm, mas eu conheço muitas que têm. Eu conheço muitas que têm. E às vezes, quando a gente está num momento, né, aí vem respostas, vem, sabe, frases feitas, você fala, uau, eu agora paro tudo e vou anotar, né? E então o Senhor, Ele responde a gente muitas das vezes, mas é nessa intimidade com Deus, nesse relacionamento com Deus, aonde você vai ter resposta. E Deus, Ele fala de muitas formas e muitas maneiras. Ele fala através da palavra, Ele fala através dos profetas, ainda tem profeta hoje, amém? Ele fala através de uma conversa. Você está conversando com uma mulher de Deus e você começa a conversar e, de repente, aquela pessoa inspirada, ela vai e fala uma coisa que você fala, nossa, é isso. Né? Ele fala através dos ministros, através da palavra que pregada, né, ministrada, não só quando você está lendo. Ele fala através de muitas maneiras. Eu costumo dizer que eu vejo Deus em tudo. A gente vê Deus, às vezes, num determinado momento do nosso dia, às vezes, num balançar da árvore. Outro dia eu falei, gente, crente é meio doido mesmo, né? Crente não é normal, graças a Deus por isso. E eu estava ouvindo as árvores balançando, e elas faziam... Eu falei, nossa, parece que estão aplaudindo. Olha só. Eu falei, elas devem estar aplaudindo ao Senhor. Olha, doida de pedra. Mas cada um escuta a Deus como quer, amém? E eu estava ouvindo as árvores lá em casa, porque a minha varanda é alta da cozinha, então tem um arbusto que fica bem na direção. E ela tem um negocinho que dá aquela sementinha dentro, que faz... Vocês já viram? E eu falei, nossa, parece que elas estão aplaudindo, olha. Amém. Então a gente precisa entender que resposta tem oração e a gente vai ouvir o Senhor conforme a gente se relaciona com Ele, amém? Sabe o que é interessante? De todas as coisas que os discípulos andaram com Jesus, né, eles viram Jesus operando muitos milagres, eles viram Jesus expulsando demônios, né, libertando o povo, aconteceram tantas coisas e eles estavam ali o tempo todo naquele ensinamento diário com Jesus. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Qual foi a única coisa que os discípulos pediram a Jesus para que eles ensinassem? A oração. Você percebe que eles não falam, uau, Jesus, como é que você botou esse capeta todo para correr? Me ensina aí. Nossa, que poderoso. Tu viu? Aqueles demônios foram para aquela manada lá. É manada dos porcos? Foram para aquelas manadas de porco lá. Uau, Jesus é poderoso. Pô, Jesus, como é que faz isso? Não foi isso que eles pediram. Não foi isso. Eles pediram para que Jesus ensinasse ele a orar. A oração ela é tão primordial, tão essencial e tão fundamental que aqueles homens que andavam com Jesus o tempo todo, que tinham tantas coisas para pedir, né? Poxa, será que se a gente pedir a ele para ensinar a gente a voar, ele ensina? Não, eles pediram para ensinar a orar. E aí, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso até, acho que foi no culto das crianças, acho que foi que falou sobre a oração do Pai. Foi, a gente estava falando sobre relacionamento de pai, né? E ele ensinou, Pai Nosso que estás no céu. E uma vez eu dando aula no departamento infantil, eu me deparei com essa matéria e estava escrito lá que nós, filhos, deveremos nos relacionar com Deus sempre o chamando de Pai, que o mundo chama ele de Deus, mas nós, filhos, chamamos ele de Pai. E aí tinha até uma questão lá, está certo ou está errado chamar Deus de Deus? E estava dizendo que nós, filhos, era errado, se você não entende que ele é seu Pai, que nós precisamos nos relacionar com ele como Pai. E na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar, qual é que ele diz? Pai Nosso que estás no céu. Ele não fala, grandíssimo, amado, soberano e poderoso Deus, aquele que fez todas as coisas, o Senhor, oh, aleluia. Ele não fala assim. Ele ensinou, Pai Nosso que estás no céu.
Pai nosso que estás no céu. Ele é seu pai, amado? Ele é meu pai, ele é meu Abba, pai, né? A gente reconhece a soberania de quem ele é, a gente sabe o quão grandioso ele é, mas para nós, igreja, ele é pai. Amém? Então, nessa vida de oração, existem algumas coisas que a gente precisa se atentar. É impossível a gente ter uma vida de prática de oração se a gente não envolve fé. Amém? Fé é uma substância, é algo precioso na vida cristã, para tudo. E principalmente para orar, porque você precisa crer que, de fato, ele te ouve. E não só que ele te ouve, mas que ele te responde. Você precisa crer que esse relacionamento que foi conquistado para nós de volta em Jesus é real. Você precisa crer que quando você está no seu quarto, pai, eu estou diante dessa situação, eu realmente não sei o que fazer, eu dependo do Senhor, pai, me orienta. Você precisa acreditar que ele ouviu e que ele vai te responder. E para isso precisa ter fé envolvida. Porque você não vai ter uma vida de oração, porque oração faz parte da vida cristã. Você vai ter uma vida de oração porque isso é uma necessidade da igreja. É uma necessidade pessoal que você precisa ter. Você precisa acreditar. E conforme você vai se movendo em orações, respostas vão chegando, situações vão mudando, você vai ficando mais ousado em Deus. Existia um tempo em que eu sempre pedia alguém para orar. Mas você acredita que eu falava, ora para mim? Eu não falava, ora comigo? Eu dava responsabilidade para o outro. Porque eu achava que o pastor, a oração do pastor era forte. E de fato é. Mas a nossa oração é forte. Se você é filho, se você é filha de Deus, a sua oração é poderosa em Deus. Amém? Então, você precisa crer no que diz. O irmão Reagan, chique, né? Intimidade. Irmão Reagan, existem testemunhos daquilo que ele viveu, ele teve, né, próximo da morte, e existe um versículo que a gente usa muito, que está lá em Marcos 11, 23. Pode pôr para mim, lindona. Marcos 11, 23. Que é um versículo que a gente conhece muito do nosso ministério, mas que, de fato, a gente precisa se apropriar dele, que foi o que o irmão Reagan fez. Ele se apropriou dessa verdade. Ele leu aquilo e ele ficou meditando naquilo até que se cumprisse aquilo que ele precisava. Amém? Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém... Aqui tem alguém? Amém. Tem muitos alguéns aqui? Amém. Disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, queridos, a gente pode configurar esse monte. Qual é o monte que aflige a sua vida hoje? Qual o monte que me atrapalha? Qual o monte que está diante de mim e está me impedindo de passar? Qual é o monte? Às vezes é um emprego. É algo que você está paralisado, olhando para aquilo e falando, meu Deus, eu tenho contas, as portas estão fechadas e eu não consigo o emprego, meu Deus. E você fica meditando no monte. Meu Deus, meu filho saiu da igreja, meu filho não quer nada com o Senhor, meu Deus, olha ali. E eu fico o tempo todo declarando o que não existe, o que existe naturalmente. Ao invés de você disser para esse monte... A situação até estava assim, mas eu declaro em nome de Jesus, toda resistência, todo impedimento, tudo aquilo que paralisou as bênçãos de chegar até a minha vida, portas de emprego abertas, em nome de Jesus eu declaro, aquilo que eu preciso chegando, você fica meditando no monte, você fica olhando para o monte, sabe? Então, às vezes, qual o monte? Uma enfermidade. Ah, Débora, mas você não sabe, já é o segundo câncer que eu tenho. E eu já orei, já fui curada e agora apareceu de novo. E eu acho que realmente minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, minha tia teve câncer. E isso é uma coisa que vem na minha família há muitos anos. Se você continuar meditando no monte, ele não vai desaparecer. Mas se você disser para esse monte, a minha avó teve câncer, a minha tia teve câncer. Mas eu vou te dizer, eu não vou ter. Porque a palavra de Deus diz, eu sou curada.
Pelas pisaduras do Senhor eu sou curada, é direito meu. Câncer, você está ilegal no meu corpo. Saia, em nome de Jesus. E aí no dia seguinte o câncer está lá. E você vai continuar dizendo, até que aconteça. Porque uma vida de confissão e crer no que se diz precisa de permanência. Você precisa permanecer naquilo, sabe? Às vezes a gente está orando por um filho que está com uma doença, um filho que está passando por um sintoma de enfermidade. Às vezes a gente está aqui no momento de oração na quarta-feira, a gente recebe muitas orações. E glória a Deus, porque muitas respostas de orações têm chegado nesse lugar. Aqui tem mulheres que oram, viu, irmãos? E homens também. É uma igreja que tem muita oração. Glória a Deus por isso. Então, às vezes, você vai orar por alguém e você precisa validar essa oração fazendo o quê? Você vai agarrar aquilo que foi dito e não importa o que aconteça, você vai dizer, está feito. É direito meu. Sabe? Então, às vezes, a gente vê assim, mãezinhas, vocês que têm crianças que passam por enfermidade. Eu vejo, às vezes, a mãe pede oração e a gente declara em nome de Jesus, essa enfermidade vai sair. Satanás, nós te damos uma ordem, tira suas patas imundas dele. Nós declaramos cura se manifestando. E as mulheres aqui creem nisso e experimentam nisso. E aí você vai conversar com a mãezinha, e aí, como está seu filho? A gente sabe que fé não nega a circunstância. Mas ela fala assim, olha, o médico disse que piorou muito, eu acho que, não sei. Irmãos, você acabou de desvalidar toda a nossa oração. Porque você, mãe, você, pai, vocês são autoridade sobre o filho de vocês. Você diz, está feito. E você precisa crer nisso, sabe? Então você precisa olhar para o seu filho, que de repente ele tem uma dificuldade na escola, ele ainda é uma criança, e você precisa dizer assim, o meu filho é muito inteligente, o meu filho é capaz. Não importa o que aconteça, toda resistência, toda influência, tudo que está atrapalhando ele, sabe? Todo embaraço. Você precisa declarar. Você que tem um bebezinho, quem me dera que eu tivesse conhecido essa palavra quando meus filhos eram bebezinhos, mas o Senhor nos encontra onde a gente está, amém? Se o seu bebezinho tiver 24 anos, igual o meu bebezinho, igual o meu outro bebê de 18 e a minha outra bebê de 15, você também pode fazer essas declarações. Crie uma estrada para o seu filho passar nela. Vai aplainando as situações com a palavra, sabe? Jesus, ele ora através de nós. Até já vou indicar o livro que eu estava lendo. Quando Jesus ora através de você. Depois no final eu falo mais dele. E ele ora através de nós. Como é que é isso, Débora? Deus, ele sempre agiu de forma legal nesse mundo, sabe? Então, quando Deus, ele entregou ao homem a autoridade lá em Adão, né? E Adão entregou a Satanás quando pecou, o homem perdeu a autoridade por causa do pecado. E Jesus reconquistou essa autoridade, vindo de forma legal, nascido de uma mulher, vivendo por aqui sendo tentado em todas as coisas. E você sabe tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, né? E ele conquistou também esse nível de relacionamento. Mas hoje somos nós quem oramos. O Senhor precisa que a igreja se manifeste declarando e falando a palavra e aquilo que ela precisa ver acontecendo. Não tem como o Senhor se manifestar nessa terra de forma ilegal. Deus, ele não vai se manifestar fora dos princípios dele. Então, quando Jesus estava aqui, ele estava fazendo coisas. E quando ele subiu, ele confiou esse posicionamento de oração à igreja. Então, como se manifestam as coisas? Eu digo e o Senhor faz manifestar. Porque ele precisa de um corpo nessa terra. Nós estamos na terra. Nós somos um espírito, habitamos num corpo, amém? Temos a nossa mente, mas através do nosso corpo, dos nossos lábios, das nossas mãos. Como ele disse que nós cuidaríamos enfermos? Colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam? É Deus que vem aqui na terra e coloca a mão? Quem coloca a mão? A igreja. Então, nós precisamos ser mais ousados. E eu declaro em nome de Jesus. Amém? Eu declaro em nome de Jesus uma ousadia. Crescendo dentro da igreja, crescendo dentro de você. Você que deseja colocar as mãos nos enfermos e ser curado, comece a fazer. Comece a fazer, as suas mãos são as mãos de Deus, são as mãos do Senhor. Quando você coloca as suas mãos lá, você fala, Senhor, minhas mãos são suas mãos. Eu declaro cura se manifestando em o nome de Jesus. E vai acontecer.
vai acontecer. Se você crer e não duvidar, vai acontecer. Amém? Outro fato sobre oração, irmãos, a nossa oração, ela precisa estar alinhada com a palavra. Não existe oração que fuja dos princípios. O Senhor vai falar que Ele vela, Ele cuida, Ele está atento à sua palavra. E quando um filho dele libera a palavra dele, acontece. Só tem como acontecer se você falar, se você fizer alguma coisa. Então, o Senhor está olhando para nós, a palavra diz que Ele não pisca, Ele nem pisca, Ele está atento à palavra. E quando você fala a palavra, Ele manifesta. Quando Vanúzia fala a palavra, Ele manifesta. Quando Andréia fala a palavra, Ele manifesta. A Val falou a palavra, Ele manifesta. O que você quer ver acontecer? Qual é a área que você quer ver se manifestar? Sabe, não espere que o Senhor venha até aqui e faça o que é a sua obrigação, o que é a minha obrigação como igreja. Ele confiou a nós, Ele deu autoridade para nós. Foi conquistado em Jesus essa autoridade. Nós temos legalidade para agir nesse tempo. Amém? É a igreja quem ora, é a igreja que manifesta aquilo que o Senhor tem para nós. Para o mundo, inclusive, né? O mundo depende da igreja para que o poder de Deus se manifeste através das nossas vidas. Amém? Então, a sua oração precisa estar alinhado com a palavra. E sabe, o Senhor, Ele é o Deus da cura. Então, Ele é o nosso Deus Rafá. Ele é o nosso Deus que traz cura. Quando você está precisando de uma provisão, Ele é o nosso Jeová Jireh. O que Ele é? Qual Deus? Qual é o posicionamento de Deus? Qual a manifestação de Deus que você precisa ver na sua vida ou na vida de pessoas que você tem orado? Ele é o que você precisa, mas você precisa dizer e confiar que Ele de fato é. Sabe, eu experimentei 2 momentos na Covid. Toda hora fala de Covid, né, gente? Que tristeza. Mas é porque foi uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que a Kátia falava assim para mim, Débora, ora, a esposa do Márcia, a irmã Márcia, do Fejoli, falava para eu levantar as mãos. Gente, eu nem respirava, quanto mais levantar as mãos. E eu, sabe o que eu falava? Senhor, eu nem consigo orar, mas eu sei que tem gente orando. Escuta eles. Eu dizia isso. Eu falava assim, Senhor, eu não consigo falar muito tempo, mas eu sei que tem alguém orando. Escuta eles. Olha a minha oração, escuta eles. Era a única coisa que eu conseguia dizer, escuta eles. Foi desse jeito. Mas aí teve um momento que eu recebi um diagnóstico lá, que estava com a minha mente, e eu fiquei muito revoltada com o diabo. Porque eu falei isso no culto das mulheres, mas eu sempre me lembro disso, e a gente sempre tem que lembrar mesmo de onde nós vencemos. Se você venceu alguma área, lembra, volta lá. Lembra o que você passou até chegar aqui, sabe? Talvez você está perdendo uma pressão hoje muito forte, tá uma dúvida, está uma confusão na sua mente, mas lembra, pensa quantas vezes você já venceu. Volta daquele lugar, recorda suas vitórias. Sabe? Aciona a sua fé para aquilo que você está vivendo hoje. O Deus que agiu lá vai agir hoje de novo. Sabe? E aí, quando eu estava com Covid, que o rapaz lá falou que eu estava com crise de ansiedade, eu pensei, eu falei, gente, ansiedade é na mente. Na mente? Mas peraí, mente e alma? Não, tem alguma coisa errada. Eu medito na palavra, eu oro o tempo todo. Então, isso está errado, está ilegal. Na minha mente, não. Porque ele tinha tocado no meu corpo, né? O Covid, eu estava com sintoma do Covid. Mas eu fiquei tão revoltada, eu achei tão ousado do capeta tocar na minha alma, que eu falei, ele não pode, ele está ilegal. E eu tinha poucas forças. Eu lembro que eu sentei na cama e eu comecei, diabo, quero uma respirada e uma palavra. Eu estou assim, mas você está ilegal. Na minha alma você não pode. Você está ilegal. Eu vou levantar daqui. Quando eu levantar daqui, esse tempo que você me deixou em prejuízo, eu vou atrapalhar suas obras. Eu vou desfazer aquilo que você faz. Eu vou falar a verdade para as pessoas. Eu vou me colocar nas brechas. E toda vez que eu ver você manifesta, eu paro você. Mas só que eu fui vendo que no final da oração eu já estava falando normal. E eu dormi. E a minha saturação estava lá para cima, eu fui do hospital, queriam me entubar, enfim. Estava desse jeito o meu cenário. E de manhã eu acordei respirando como nunca. Gente, respirar é precioso demais. Eu lembro que eu falei, meu Deus. Eu levantei e fui para o quintal.
E o Jailson acordou, né? Desesperado, que um dia eu não estava andando, no outro eu tinha sumido da cama, morreu e eu nem vi. Foi batata. Jailson foi no quintal e eu estava lá sentada na cadeira pegando o sol. Como a gente valoriza aquilo que, meu Deus, coisas que a gente tem todo dia, sabe, um dia lindo, o ar que a gente respira, como a gente valoriza nesse momento que a gente precisou ficar trancado dentro de um quarto. E aí eu olhei para o céu, aquele céu azul, e eu respirando. Queridos, eu venci quando eu decidi paralisar a ação do diabo na minha mente. Quando eu entendi, eu falei, opa, ele está ilegal. Ele já estava ilegal no meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas na minha alma, ele não podia. Eu fiquei revoltada e essa revolta me gerou fé e emprestei o cão lá na parede e acabei com ele. Eu venci. O Senhor também é o nosso Jeová, Jirê, né? O Deus da nossa provisão. Aconteceu algo tão lindo, Senhor, nesse período nas minhas orações. Eu passei por um momento de muita escassez. Eu e meu marido, a gente trabalha, nós somos autônomos, né? E as coisas foram ficando bem difíceis. Eu peguei cesta básica na igreja, mas a minha família é muito grande, né? E foi um auxílio por um tempo. Mas chegou um momento, e meu avô me ajudava, minha tia lá nos Estados Unidos me mandou recurso, minha tia em Aracaju, as pessoas foram se movendo. E eu, algumas vezes, pedi ajuda. E teve um dia que o Senhor falou assim para mim, você agora não vai mais pedir nada a ninguém. Agora você vai pedir para mim. E eu abri o armário e foi um dia que realmente estava acabando tudo. Gente, tudo não é filé mignon, não, é arroz e feijão. Sabe? O básico do básico não tinha mais. Eu ia fazer aquela última porção. Lembra aquela passagem? Faz a última porção, come e morre. Misericórdia. Misericórdia. E aí eu abri o armário e o armário só tinha aqueles bichinhos. Vocês sabem aqueles bichinhos de resto de fubá? Que fica no armário? Minha geladeira dava eco. Jesus, Jesus, Jesus. E eu abri a geladeira e a Bela, minha fiel escudeira, eu falei assim, Bela, a gente precisa limpar esses armários. Por que, mamãe, você vai fazer compra? Eu falei, não, compra, eu não vou fazer. Mas a gente precisa limpar o armário. E eu fui limpando, e eu estava ligada com o Senhor. Isabela limpando a geladeira, eu limpando o armário. Quando acabou, a Isabela saiu, eu abri os armários, abri minha geladeira e falei, pai, eu preciso de recurso, eu preciso da sua provisão, eu preciso do alimento. Acabou tudo. E eu tinha para quem pedir, mas o Senhor falou para mim que não era mais para pedir para ninguém. E nem para pegar mais a cesta da igreja, que era para pedir para ele. E eu falei, Senhor, tá aqui meu armário limpinho, tá pronto para o Senhor se manifestar aí, Senhor. Tá pronto para receber. E aí, gente, naquele mesmo minuto, eu não sei se na mesma hora, não lembro exato, mas foi naquele mesmo momento, fechei o armário. E daqui a pouco um irmão, eu queria tanto falar o nome dele, mas eu não pedi autorização, então eu vou ficar quieta. Um irmão me liga e fala assim, irmã Débora, tá em casa? Eu falei, Jesus, eu tô até fraca, o irmão vai me ligar para me pedir alguma coisa, olha só. Tá em casa? Eu falei, tô, irmão. Abre o portão aqui, o cachorro tá preso. Vocês já ouviram essa história de alguém chegou na sua casa com tudo? Alguém já ouviu aqui? Eu vivia ouvindo isso, eu achava o máximo. Mas eu nunca pensei que a provisão chegaria dessa forma, irmãos. Eu abri a porta, ele tem um bebê e a esposa, e eles foram entrando. Mas não era uma provisão de arroz e feijão. Tinha carne, tinha frango, tinha biscoito recheado, tinha danoninho, mas tinha muita coisa. E aquelas coisas foram entrando. E esse irmão, com certeza, porque ele é muito crente, sabe que eles foram resposta de oração. E com certeza eles foram guiados pelo Senhor. Quando eu vi os danoninhos, eu falei, gente, ele devia estar fazendo compra para o filho dele, porque tinha um bebê. E Deus, na hora, lá no mercado, falou, leva para a irmã Débora, que ela está pedindo socorro lá. Eu pensei só isso, porque não tinha cabimento comprar danoninho para os meus bebês lá em casa. E chegou tudo. Essas compras, elas duraram 3 meses, porque parecia que não acabava. Aquela compra foi rendendo. Então, ele é nosso Jeová Jirê, sabe? O que você está fazendo com o que você precisa? O que você está fazendo? Você precisa de emprego. Você já fez um currículo? Você quer fazer um concurso, você quer fazer uma prova, e você fala assim, mas eu estudei num colégio tão ruim.
Você tem celular? Você é jovem? Quantos jovens tem aqui? Levanta a mão quem tem celular. Quem é que tem acesso à internet? Levanta a mão, irmão. Vou bater em você, não. Todo mundo tem internet? Se você quiser, o Senhor vai colocar diante de você o curso gratuito que você precisa. Não existe essa de eu não posso, eu não tenho. O Senhor, Ele faz surgir um curso grátis por causa de você. Se você quiser, o Senhor abre portas aonde não tem porta. Ele cria curso aonde não tem curso. Ora, fala, Senhor, eu quero uma vida melhor, eu quero um futuro melhor. Ah, mas você não sabe, eu sempre tirei nota ruim. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O mestre, você acha que ele não sabe matemática? Você acha que ele não sabe português? Experimenta orar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. O que você quer ser? Sabe? Ninguém na minha família fez faculdade. Ninguém na minha família fez curso de não sei o quê. Você vai ser o primeiro, querido. Amém? E as pessoas que, mais maduras como nós, mais jovens há mais tempo, sabe? Não pense que você está limitado. Sabe? O Senhor, Ele quer suprir você. Ele quer abrir portas para você. Você pode orar por conexões divinas. Gente, oração é poderoso. O que você precisa? Fala. Pai, em nome de Jesus, me coloca diante da pessoa certa. Pai, lembra o meu nome para aquela pessoa que tem uma porta de emprego. Você precisa orar, queridos. Senhor, faz de mim o que você quer. Senhor, faz a tua vontade. Amém, é isso mesmo. Mas e como você está se posicionando diante das oportunidades? Como você está se posicionando em fé diante daquilo que você quer, do que você vai alcançar? Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos orar, também sabendo qual é a vontade de Deus. Põe para mim Romanos 12, 2. Aleluia. Você precisa saber qual é a vontade de Deus. Deus, Ele tem um plano a seu respeito. Você não caiu de paraquedas nesse mundo. Você foi criado com um propósito. Romanos 12, 2. Aleluia. Não estou nem abrindo a Bíblia aqui, gente, que eu estou emocionada. Bonita a minha Bíblia. Meu óculos. Romanos 12. Gente, assunto de oração é sério. Para de ir, gente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa renovar a sua mente. Tira as cracas do passado. Tira aquilo que disseram, aquilo que falaram, aquilo que fizeram, aquilo que me deixou para baixo. E eu sou tão coitadinha. Você não sabe o que eu passei. A minha mãe, a minha avó, o meu tio, meu papagaio. Para com isso. Olha para o que a palavra diz para você. Tira a craca e coloca a palavra. Ele diz que você é sacerdócio real, povo eleito, geração santa. Você não é pouca coisa, não. Você não é resultado das cracas que passou. Não é mais. Você é filho de Deus. Para de ficar se vitimizando. Para de olhar para você como se você fosse muito, muito pequeno. Você não é. Você tem o poder de Deus habitando dentro de você. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você. O que mais você quer? O que mais você não consegue fazer com esse poder? O que você não consegue fazer com esse poder? Tira essa mentalidade de falta, essa mentalidade de pouco, essa mentalidade de eu não consigo. Oh, em nome de Jesus, transformai-vos com a renovação da vossa mente. Quem transforma? Senhor, muda minha mente, Senhor, muda minha mente. Não, transformai-vos. Sou eu que transformo. O Espírito Santo não vai pegar a Bíblia e vai levar lá do seu lado da cama e vai trazer para você e vai tacar na sua cabeça. Não é isso que vai acontecer. É você quem se debruça nela. Oh, aleluia! É você que renova a sua mente com a palavra. Para quê? Para experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. O que você está vivendo é mediano? É pouco? É ruim? É doloroso? Essa não é a vontade de Deus para você. Ah, mas Deus, às vezes Ele coloca a gente na prova para nos moldar. Você está servindo um Deus diferente do meu.
Se Deus está te colocando na prova para te moldar, nós não servimos ao mesmo Deus. Porque Ele entregou o Filho dele, o Filho amado, aquilo que Ele tinha de melhor, para que você vivesse e desfrutasse das maravilhas que Ele tem para você. Como é que pode um Deus que colocou o Filho dele no madeiro para morrer para você, para levar toda a miséria, toda a doença, toda a tristeza, toda a dor, pode colocar uma doença em você para te ensinar qualquer coisa? Isso é mentira do diabo. Isso, ele veio roubar, ele veio matar e ele veio destruir. É ele quem faz essas coisas. Para com esse negócio de dizer, fulano morreu, esta foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que a gente tenha vida longa, que a gente seja sarado, que a gente seja curado. Existe a permissão de Deus? Existe, porque existem princípios, existem quebra de princípios. Existe uma diferença entre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, com a vontade permissiva de Deus. Vocês sabiam disso? A vontade permissiva de Deus, vou dar um exemplo. Você está na igreja, jovens, me amem. E aí você quer arrumar uma namorada. Aleluia! E aí, a Bíblia fala que a gente não deve se juntar a julgo desigual. Aí você não está orando, não está vigiando, e você arruma um namoradinho lá do mundo, do funk, da bebida. Mas eu sou um homem, um jovem cheio de Deus, eu vou santificá-la. Vai nada. Tu não vai nada, tu vai cair. Existem coisas que não é a vontade de Deus. E aí você vai, insiste. Amo ela com batata, amo ela com batata. E Deus permite. E Deus permite que você fique com essa pessoa, que tem uma vida completamente diferente da sua, que não crê nas mesmas coisas que você, que não vai andar de acordo com aquilo que você acredita. E aí Deus permite que vocês fiquem juntos. Mas não era vontade de Deus para você, abençoado. Os homens também, a mulher mais velha que vai casar, arrumar um namorado, não é vontade de Deus para você arrumar um homem cheio de craca do mundo, não é. Se você arrumar, pode ser que lá no final, bem no final, depois que tiver tudo escangalhado, você venha consertar, porque a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Sim, mas você não precisa sofrer assim. Você pode ser feliz do início ao fim. Foi não? Eita. Você pode ser feliz do início ao fim, irmãos. Cara, deu uma música, anotou aí, carinho? Entendeu? Você não precisa. Então, não entenda o que é a vontade de Deus. É sempre muito melhor do que a nossa. E a vontade permissiva de Deus não era o que Ele queria para você. Mas Ele permitiu porque você orou, porque você insistiu, porque você chorou e porque você não conseguia fazer aquilo sem Ele. E Ele permitiu que você fizesse, mas não era o que Ele queria para você. Amém? Aleluia, não estava nada anotado. Vocês que estão para entrar em relacionamentos, que segure. Então, a gente precisa também saber o caráter de Deus, né? A Bíblia vai falar, né? Se o homem sendo mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ele, que é bom, perfeito, pai de amor, não sabe dar coisas boas a nós, filhos de Deus. Então, o Senhor, a gente precisa entender o caráter de Deus. Para a gente, esse relógio não está convertido. A gente precisa entender o caráter de Deus para a gente saber qual é a vontade dele para nós. Porque se a gente duvidar de quem Deus é, ou se a gente olhar para Deus com a ótica do Antigo Testamento, por exemplo, você precisa olhar para Deus olhando para Jesus. Amém. Jesus vai falar, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Você viu Jesus botando doença em alguém? Não. Você viu Jesus tratando alguém mal, desprezando alguém? Jesus era bom, não era? E ele é a imagem, ele representa exatamente quem Deus era. Então, Deus é bom. Você não pode duvidar disso, amém? Então, em oração, a gente também deve render graças. Uma vez que você ora, uma vez que você entrega ao Senhor, que você declara coisas ao Senhor, você precisa render graças. O que é isso? É agradecer a Deus, é elogiar a Deus, sabe? Você ora sobre uma situação,
ou você ora a Deus, ou você determina com relação às influências que o diabo está colocando em alguma situação, e logo após você levanta os seus braços e você diz: Pai, obrigada porque o Senhor sempre me ouve. Obrigada, Pai, porque todas as suas vontades são boas para mim. Pai, obrigada porque eu creio que já aconteceu. Amém? Você precisa selar a sua oração com ações de graça. Sabe? Você precisa confundir o diabo. Ele fica olhando para você e fala: meu Deus do céu, eu tô pressionando ela tem aqueles sintomas e ela está agradecendo porque ela já é curada, ela é doida. Confunde o diabo. Você paralisa a ação dele quando você coloca ele no lugar dele e aí você rende graças. Porque você diz aquilo que Cristo já conquistou na cruz para você. Entendeu? A gente precisa render graças ao final de uma oração. Segunda-feira eu estava no presídio e aconteceu uma situação lá bem inusitada. Que eu não vou entrar... Aleluia. Que eu não vou entrar em detalhes menores aqui. Mas aconteceu uma situação muito inusitada. E nós fomos impedidas por um tempo de dar aula, né? O presídio estava um pouco mexido. E a gente ouviu umas coisas pelos corredores, né? E o diabo realmente tomando conta daquela situação. E eu e a Rosana, a diretora, a gente entrou na sala e a gente começou assim: diabo, nós chegamos. E se nós chegamos, alguma coisa vai ter que acontecer. Se nós não viemos aqui para dar aula, nós viemos aqui para parar você. E a gente começou: Satanás, eu paraliso a sua ação. Diabo, você não vai tocar nessas mulheres. E a gente começou a declarar e colocar o diabo no lugar que é dele, derrotado. O lugar do diabo na minha e na sua vida é de derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés, sabe? Você precisa crer nisso, você não precisa ter medo, porque quando o homem deu a autoridade, né, perdeu a autoridade no pecado e entregou para Satanás, que já foi reconquistado em Jesus, Deus não perdeu a autoridade, querido. Sabe? O homem perdeu a autoridade que foi dada para ele agir na terra, mas Deus, ele não perdeu a autoridade. E foi por isso que ele pôde enviar Jesus. E foi por isso que Jesus reconquistou esse lugar para nós de autoridade. Então, nós manifestamos e colocamos Satanás e suas influências e tudo aquilo que ele tenta contra nossas vidas e contra o mundo no lugar dele, que é de derrotado. Quem faz isso é o mundo, não é a igreja. Então, se você vê alguma situação que você percebe que tem uma influência maligna, você tem autoridade para dizer: Satanás, solta essa pessoa, saia dessa situação, eu paraliso você, eu estou desfazendo a sua obra, e você começa a declarar: eu declaro vida sobre essa pessoa, e você começa a declarar a palavra. Quem faz isso é a igreja. Esse tipo de oração que o Senhor espera que saia dos nossos lábios. Quando você estiver andando na rua, se você vê um morador de rua, se você não tiver um tempo, de repente, para fazer alguma coisa, mas você pode olhar para ele e dizer: Satanás, eu declaro em nome de Jesus recursos chegando para ele, pessoas influentes, ele sendo tratado. Você pode declarar coisas, sabe, sobre a vida das pessoas. Você pode andar por aí o tempo todo. Quando a Bíblia fala que a gente tem que orar o tempo todo, não é só para o meu umbigo. Tem muitas coisas que a igreja precisa manifestar em oração. Amém? Vocês estão me estendendo? Aleluia. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de oração. Eu e você somos casa de oração. Sabe? A gente sabe que existe aquele versículo, né, que fala que eles perguntam onde devem adorar. E ele fala que chegaria um tempo, né, onde os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui? Vocês são os verdadeiros adoradores. Já chegou o tempo, porque o verdadeiro adorador só pode adorar em espírito e em verdade se o Espírito estiver nele. E quando Jesus deixou o Espírito Santo para nós, eu e você confessamos Jesus, e ele veio habitar em você, você passou a ser casa de oração, você passou a ser habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em você é quem te faz adorar em espírito e em verdade. Por causa dessa nova realidade, por essa nova posição que você tem em Cristo. Somos nós, igreja, somos nós filhos de Deus. O mundo pode cantar as músicas, pode cantar, mas em espírito e em verdade é só quem nasceu de novo. Amém? Então, nós sabemos que esse relacionamento com Deus, né, quando foi quebrado em Adão, houve uma situação em Adão que me fez refletir muito, né? Quando a gente está preparando algo assim, vem umas frases soltas, né?
e o Senhor vem falando com a gente. Eu passei um tempo orando para falar sobre oração. E a gente sabe o que aconteceu lá em Adão. Adão, ele trocou a relação que ele tinha com Deus, a relação íntima que ele tinha com Deus, por conhecimento. Sabe? O Senhor, ele não quer que a gente seja filhos que só conhecem a palavra. Você sabia que o diabo conhece a palavra? Quantos aqui sabem que o diabo conhece a palavra? Amém? Mas eu tenho uma notícia que a maioria sabe, mas quem não sabe vai ficar impressionado. Ele tem o conhecimento da letra, mas ele não tem a revelação no Espírito. Só eu e você temos a revelação no Espírito. Só eu e você manifestamos a palavra de Deus. Sabe? Quando ele usa a palavra, é sempre mentindo. Ele falou para Eva, não é assim que está escrito. Ele falou para Jesus, não é assim que está escrito. Se você é filho de Deus, toda vez que ele usa a palavra, ele vem com dúvida, ele vem com mentira, ele não anda na verdade, ele não consegue dizer a palavra com a verdade. Só quem diz a palavra com a verdade são os que têm o Espírito Santo de Deus. E hoje sou eu e você. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele fala em nós e através de nós, ele manifesta a palavra. Quando o Filho de Deus fala a palavra, é dunamis, é poder de Deus, sabe? Quando você declara a palavra, você não está falando uma frase de um livro qualquer, você está falando de um livro inspirado pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você abre a boca e você manifesta o poder de Deus falando. Quando você lê essa palavra, ela é carregada do poder de Deus. Coisas que o estudioso, uma pessoa comum, ela pode fazer uma faculdade de teologia, mas ela nunca vai ter revelação do Espírito se ela não nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Me explica, Jesus, como é que você faz essas coisas? E ele falou, é necessário nascer de novo, porque só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. Amém?